O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que se tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem assentar-se vocês que aqui estão. Quem sou eu, Senhor Deus? É a pergunta que o rei Davi dirige ao Senhor ao iniciar sua oração. Quem sou eu? Davi ecoa a pergunta mais elementar e para muitos mais inconsciente que nós mesmos fazemos sobre nós. Quem eu sou? Recordo-me aqui do nosso querido Santo Agostinho que a sua procura pela verdade, na verdade, era uma busca para conhecer a si mesmo. A pergunta que o levou a conhecer a Cristo foi exatamente esta: o que eu tornei-me para mim mesmo? Veja, Davi pergunta agora não para alguém que tem um conhecimento parcial, nem sobre alguém que julga pelas aparências, porque aqui nos recorda Jesus: com a mesma medida que nós medimos, nós também seremos medidos. Mas Davi pergunta para aquele que mede com justiça, porque nos conhece por dentro: quem sou eu, Senhor Deus? E que bonita resposta que o próprio Deus nos dá na liturgia de hoje. Jesus nos recorda quem somos. Nós somos luz do mundo. Nós não fomos feitos para ficar escondidos. Nossa vida é como um candeeiro. E é assim que Jesus responde à pergunta que Davi fez e que hoje precisa ser a minha pergunta e a sua pergunta: quem eu sou para Deus? E a resposta que Deus nos dá é esta: vocês são para mim como candeeiros. Aqui, o padre precisa levar você lá para a época que não tinha luz elétrica, ou até na época de Jesus. O candeeiro é uma pequena lâmpada parecida com aquela do Aladim, que todo mundo já deve ter visto nos desenhos animados. Você põe óleo no compartimento, ela tem um bicozinho ali, você põe um pavio e acende-se o fogo. Enquanto tem óleo, o candeeiro vai iluminar. Deus nos apresenta como candeeiros, porque na verdade a luz não é nossa. Nós somos portadores da luz. É bonito pensarmos que Deus se mostra a nós como luz, porque a primeira das coisas que nós necessitamos para subsistir é a luz. Não só esta luz física, graças à qual nós conseguimos enxergar, mas a luz da razão e também a luz da fé. A primeira de todas as obras criadas, recordemo-nos, Deus, ao criar tudo do nada, disse que haja luz. E Ele mesmo se apresenta, como nos recorda São João na sua primeira carta, no capítulo 4. Deus é luz e nele não há treva. Ou, se formos ainda mais claro, aquilo que Jesus mesmo diz de si: eu sou a luz do mundo.
Aqui está a nossa resposta e não sei se ficou claro para vocês. Nós somos portadores de Cristo. Ao nos perguntar para Deus com sinceridade o que nós somos, Ele nos responde com profundidade: você é meu, você é minha. É isso que o salmista entoou hoje. O Senhor quis para si Jerusalém e desejou que ela fosse sua morada. Precisamos ler isso não à luz de um contexto exegético histórico, mas à luz da nossa fé, que nos apresenta lá no livro do Apocalipse quem somos. Somos a Jerusalém do alto, a esposa do Cordeiro, ornada com vestes brancas, a qual Ele nos amou e se entregou. Esta Jerusalém sou eu e você, que pelo batismo nos tornamos esposas de Cristo. E é isto que a palavra de Deus nos diz. O Senhor quis para si o Felipe, a Gorete, a Sara, você. O Senhor quis você para Ele e desejou que você fosse portador dele. Este é um grande mistério, meus irmãos, que a luz da nossa razão é muito pequena para entender, mas a nossa fé é capaz de abraçar. Nós somos portadores do amor de Deus. Deus quis morar em nós. E por isso, como o apóstolo Paulo, nós podemos dizer claramente: nós somos templos de Deus, porque o Espírito dele mora no mais íntimo de nós. Quem é o homem para Deus? O homem é esta lâmpada, que foi feita não para iluminar a si próprio, porque o candeeiro não ilumina para ele mesmo. O candeeiro, ele irradia uma luz para iluminar algo para além dele. Aí está a nossa missão: assumir para valer e entender que Deus nos escolheu não porque somos bonitinhos, inteligentes, sábios, fofinhos, Deus sabe lá o quê, ou o atributo que a gente tem de nós mesmos. Deus nos escolheu porque Ele nos ama e quer iluminar-nos, quer fazer com que nós sejamos aquecidos, porque o primeiro a experimentar o calor da luz é o candeeiro. A primeira coisa que experimenta o calor da chama é a vela. Por isso ela se consome, ela se derrete, porque ela está mais próximo da chama. Ao dizer disso, Jesus nos responde: ninguém vai colocar um candeeiro debaixo de um caixote. Aqui até já podemos usar a imagem da luz elétrica. Ninguém acende uma lâmpada para deixar escondida. Pelo contrário, a lâmpada é para ser colocada num lugar de destaque, para que a luz que ela porta ilumine todos os homens. Nós não podemos nos acovardar do nosso testemunho. Nós não fomos feitos para nós somos feitos para Deus, que nos amou, que nos chamou e se entregou por nós. Aliás, meus irmãos e irmãs, aqui há um mistério tão profundo nesta leitura que passa desapercebido por nós. Ao dizer de tudo isso que está escondido e que vai tornar-se manifesto. E Jesus diz algo muito, muito profundo que vou só tocar en passant, porque gostaria de convencer a mim mesmo e ao seu coração de que nós somos moradas deste Deus que quer nos iluminar e a partir da luz que Ele nos dá, comunicar a força de sua luz ao mundo. O mistério que Jesus, ao dizer da lâmpada que é colocada debaixo de um caixote, ou o do candeeiro que é colocado debaixo da cama, ou também do que é escondido que vai ser revelado, Ele não está falando nem de mim, nem de você. Ele está falando dele, segundo a perspectiva de Marcos. Como assim, padre? É assim, sim. Porque Marcos tem uma compreensão que às vezes nos falta. A luz do mundo, que é Jesus, para muitos foi ofuscada. Foi uma luz tão radiante que não conseguiram abraçá-la. É por isso que Jesus diz: eu, enquanto luz, não fui feito para ser guardado, retido, escondido. Há um momento em que tudo aquilo que está guardado, tudo aquilo que está oculto,
vai se tornar manifesto. Este momento para Marcos é um momento crucial. É o momento da cruz. Na cruz, a luz que era Jesus, a luz que é Jesus, mas que estava tímida, circunscrita a um grupinhozinho que acreditava, seja lá por causa dos milagres, seja por causa do bem que Jesus falava, seja porque queria um psicólogo de graça, seja lá o motivo pelo qual se aproximavam de Jesus, era um grupo muito pequeno. Mas na cruz, a luz do mundo se manifestou para todo o tempo. E aqui uma realidade atemporal, porque o mistério do tempo alargou-se pelos braços da cruz, porque ele abraçou o tempo por inteiro, mas revelou-se a todos. Naquilo que era esconderijo, e que para muitos é causa de tropeço, ou até mesmo de ofuscamento da própria razão, como pode um instrumento de dor, um instrumento de morte, um instrumento de tortura, ser um candelabro perfeito para refulgir a luz mais plena, que é o amor de Deus? Mas foi na cruz que aquilo que estava oculto, a salvação da humanidade, que aquilo que estava tímido dentro de um grupo pequeno dos discípulos que entendiam que Ele era o Senhor, se tornou visível para todos. É por isso, meus irmãos, que Jesus nos adverte. Se quisermos saber quem somos aos olhos de Deus, não nos espantemos, porque nós somos como um candeeiro, ou nós somos como a cruz, que para muitos é escândalo por causa da pobreza. Veja, o instrumento da cruz, até peço o pessoal da Z2, mostra a cruz para quem está em casa. O instrumento da cruz é muito medíocre, não tem beleza. 2 lenhos cruzados, 2 madeiras sobrepostas. A gente é que valorizou a cruz por causa do que a cruz é, mas era um lenho qualquer, quanto mais cheio de ferpa, melhor. E às vezes nós olhamos para nós mesmos com sinceridade, para a nossa história e falamos assim, não tem beleza que atrai. Nós somos cheios de ferpa, acabamos espetando os outros, machucando a nós mesmos. Mas é neste instrumento que a força que não é nossa se manifesta. Como um candeeiro, como a lâmpada, não essa lâmpada elétrica, a lâmpada antiga, tá? Ele era simples, às vezes de barro, sem valor. Mas o que dava valor e distinção ao candeeiro era a luz que ele portava. O que fez a cruz, e que nós vamos celebrar em setembro, no dia 14 de setembro, a exaltação da Santa Cruz, ser o lenho mais nobre de todas as árvores, é aquilo que São Tomás de Aquino diz: tu, ó árvore, destes o mais belo fruto que nenhuma outra árvore foi capaz de dar, pois neste lenho sustém o preço da nossa salvação. O Redentor do universo quis deixar-se por ti ser cravado. Lá, meus irmãos e irmãs, manifesta-se a luz que não é nossa. Por isso nós cristãos entendemos que a medida nossa não é mais a nossa razão, os nossos conceitos, os nossos preconceitos. A nossa medida é Cristo. Por isso que Jesus diz, prestai atenção. A medida que vocês medem vai ser a mesma medida com que vocês serão medidos. Triste ver dentro da igreja, e preciso insistir isso, católicos que não entenderam a sua fé e continuam apontando o dedo um para o outro como se fossem juízes, como se tivessem a clarevidência total. Nem aqueles que compreenderam boa parte do mistério, como nós vamos celebrar amanhã São Tomás de Aquino, um dos maiores teólogos que a igreja já teve, ousaram levantar o dedo para o outro. Sabe por quê? Porque entenderam que a nossa medida de julgamento não é aquilo que a gente é capaz de ver, porque senão a gente continuaria olhando para a cruz e para o candeeiro da nossa própria existência e dizer, isso é desprezível, não vale a pena.
Quantos, olhando pela fachada, desistem da própria vida porque não conseguem ver a beleza que não é a si próprio, mas uma beleza que nos abraçou e nos escolheu. A nossa medida é o amor de Cristo. Por isso, meus irmãos e irmãs, aprendamos. Se estamos dispostos a deixar que o Senhor nos ilumine com sua luz e nos faça morar e faça de nós sua morada, Ele se dará a nós em abundância, porque aquele que tem será dado muito mais. Mas, se quisermos ficar apegados em nós mesmos, conservar uma beleza que não é nossa, uma perfeição que não nos contém, será tirado até mesmo o que tem. Porque a cruz sem o Cristo é desprezível. E um candeeiro que não serve para iluminar perdeu o seu sentido e já não deve mais ser levado em conta. Perguntemo-nos com sinceridade: quem sou eu, ó Senhor, para vós? E não tenhamos medo de ouvir do Senhor esta resposta: você é para mim portador da minha presença. Deixe-se, portanto, iluminar por mim, que aquilo que há de mais nobre, mais valioso, mais vigoroso em você será plenificado pela minha presença. Que o Senhor nos ajude a sermos hoje o que Ele sonhou para nós, portadores dEle, para iluminar o mundo com uma luz que não é nossa, mas que é Ele mesmo que nos ilumina, nos aquece e nos consome. Louvado seja nosso Senhor